Olá, agora vamos conversar um pouco sobre os caminhos do ar, sobre a distribuição aérea de medicamentos. Agora vocês pensem, a Amazônia, onde a gente tem, por exemplo, 95% da distribuição no Dicei e Yanomami via aérea, é um mar verde, é um oceano de árvores. E a partir de Roraima, de Boa Vista, tem que distribuir os medicamentos para as unidades básicas de saúde indígena e para os polos base, como a gente já viu, que tem toda uma estrutura nesse DICEI, nesse distrito sanitário. Aí então eu tenho que pensar que esse DICEI e Yanomami tem um grande almoxarifado, e nesse almoxarifado eu tenho que ter um sistema para que eu possa atender as necessidades de medicamentos, de materiais médicos hospitalares, inclusive documentos para prontuário e registro das atividades. Isto, então, sai da central de abastecimento farmacêutico. Então, lá nessa central, vão ser preparados, separados, os medicamentos, os materiais, os impressos, e eles são disponibilizados em caixas, como nós vemos aqui. E essas caixas, então, são identificadas e vão para uma central onde se tem aviões com uma escala já pré-determinada, então tem que ter um grande planejamento sobre como vai se distribuir os medicamentos, quando, o que vai. E aí, então, esses medicamentos vão para, nesse caso aqui é um monomotor, um avião pequeno, onde ele vai pousar numa pista média, não numa pista grande. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de pista, para ver, então, quanto é que vai de carga, qual é o avião que vai levar. E aí, então, de posse desse conhecimento, vai ser carregado um avião e o avião vai ir até o local de entrega dos medicamentos. Por exemplo, um avião menor, ele pode chegar na Unidade Básica de Saúde Indígena Novo Demini. E lá, então, vocês vejam, no meio da selva, existe uma construção. Essa construção é com madeiras, telhas, tem uma caixa d'água, e aí vocês vejam, para fazer esse posto de saúde, tem algumas especificações e também, assim, ele é construído segundo o que se pode, porque é muito caro levar de avião a madeira, as telhas, e tem que ser assim. E aqui, então, é construído o posto de saúde, ou a Unidade Básica de Saúde Indígena, onde ela vai ter, lá dentro desse posto, um local para armazenar os medicamentos, os prontuários e outros registros. E também, assim, para receber os medicamentos já preparados para o uso crônico de alguns pacientes.
Ou então alguns que têm uma prescrição e eu vou separar os medicamentos e vou enviar para lá, como a gente já falou na parte da distribuição fluvial, com envelopes improvisados com folhas A4. E aqui, então, eu tenho um depósito de medicamento, onde ele está armazenado segundo as condições que eu tenho. Aí vocês vejam, será que aqui não pega sol? Será que a gente consegue dar as normas de como pode se fazer em um posto, em uma unidade básica de saúde indígena, para armazenar os medicamentos? E tem uma ventilação aqui. E essa ventilação, será que funciona? Qual é a temperatura que eu tenho aqui para os medicamentos? Então, são questões que eu tenho que, talvez, produzir manuais e normas para a armazenagem desses medicamentos nesses locais. Então, também tenho que pensar como é que eu vou falar para as pessoas para organizar os medicamentos para que não tenham problemas de erros de medicação. Frisando de novo a importância de se ver isso. Qual é a melhor forma para que não haja problemas? É só a ordem alfabética? Deixar os vidros assim soltos ou eu posso fazer de outra maneira? Então, essas questões são importantes também de se discutir e se ver o que é que eu posso ir preparando da melhor forma para que os medicamentos fiquem armazenados de uma maneira segura e que diminuam as possibilidades de erros. E vocês vejam, também para pacientes que têm os medicamentos controlados, onde eles ficam numa caixa de segurança, vamos dizer assim, aí existe um grupo de medicamentos que são controlados, tem o nome do paciente, qual é o medicamento, a dosagem e qual é o horário que ele toma. Então aí existe uma forma aqui deles organizarem o serviço que está na parede. Então, toda vez que tem que administrar um medicamento, já sabe. E se troca a equipe, como nós já vimos, da mesma forma que em outros locais a equipe permanece durante um tempo e depois ela é trocada, então aqui é o mesmo, ela é substituída depois de 15 dias normalmente. Então aqui já estão os registros. E o registro não está no prontuário, tem um quadro, então, com os horários para o uso dos medicamentos controlados, de controle especial. E nessa estrutura que se trabalha. E aí eu também tenho que aprender a utilizar o rádio, porque muitas vezes eu vou poder conversar com a equipe via rádio e ver então quais são as necessidades e se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Ou um funcionário do farmacêutico que fique instruído a verificar as necessidades e verificar se tem algum problema. Quando a equipe está lá, trabalhando na base. Então é importante compreender como é que são as formas de comunicação e o que é possível fazer. E esses medicamentos aqui, o que são? Por que eles estão aqui? Será que essa é a melhor forma de ter os medicamentos em uso? Ou eu poderia pensar em outra forma? Então, essas questões eu vou ter que ver. Nós vimos, então, um posto, uma unidade básica de saúde indígena que recebeu os medicamentos. Agora, nós vamos olhar o que é um polo base no meio da selva. O polo base Surucucu, que está junto tem uma grande pista
para pouso de aviões, e de um lado, no final da pista, tu tem uma base militar, e na cabeceira da pista tu tem o polo base. Então, ali vão os medicamentos para o polo base e para muitas unidades básicas de saúde indígena. E aí, esses medicamentos chegam e vão chegar nessa pista de pouso. E aí, o que tu tem na pista de pouso? É um avião bem maior, que consegue levar um número maior de passageiros e de carga. E essa carga, então, vai chegar uma parte para atender as necessidades do polo base. Aqui vocês têm uma vista geral do polo base. Nessa casa, nessa parte, é a parte onde as pessoas vivem durante 15 dias, as suas vidas acontecem ali. Então, na realidade, como disse uma técnica de enfermagem, que a equipe torna-se quase uma família. E aí a equipe vive aqui durante todo esse tempo, faz os seus almoços em conjunto, atende as pessoas. Aqui, então, tem os medicamentos armazenados. Aqui se tem os consultórios e se faz as consultas. Então, tudo gira em torno desse polo base, que é bem grande. Aqui eu tenho uma área onde os indígenas podem colocar suas redes e permanecer ali enquanto estão sendo tratados. E aí aqui são uma área de trabalho, onde eu tenho medicamentos, materiais. E é, então, um polo bastante grande para atender aquelas comunidades que vêm aqui. E muitas vezes daqui se sai a pé para entregar os medicamentos em algumas comunidades perto. Por exemplo, tinha chegado na hora que eu estava lá no posto, no polo base, um agente indígena de saúde e um técnico de enfermagem. E eles tinham vindo de uma aldeia onde eles foram levar os medicamentos e fazer um atendimento, que eles tinham ido no dia anterior, levaram 8 horas caminhando, chegaram lá, atenderam e no outro dia, pelo meio da manhã, voltaram para o polo base. Então, essa é uma forma. Às vezes as pessoas têm que levar em cestos. E aí tem uma cinta que segura o cesto e leva pela selva, pelos caminhos da selva. Outros, assim, os medicamentos e alimentos, e, por exemplo, o gás, para a pessoa ficar lá numa unidade ou num local onde tem que ter atendimento, fica na pista. Não vai para o polo base, fica na pista, porque daqui a pouco ele vai sair num avião menor, ou em algumas comunidades, a única forma de acessar é por helicóptero. Então, aí se sai daqui com os medicamentos, com o que a pessoa vai levar para ficar lá uma semana, às vezes, e um botijão de gás para que ele possa fazer a sua comida e vai para lá. Dessa forma aérea. E vocês vejam, outras questões super importantes é isso aqui, dos medicamentos sobre refrigeração. Aqui são vacinas que foram lá para o polo base Surucucu. Como é que eu vou manter esse recipiente de forma adequada para
manter a qualidade das vacinas. Como é que eu posso ver medicamentos numa pista ao sol e não tenho embalagens adequadas para levar os medicamentos? Será que não era hoje em dia de ver um outro tipo de tecnologia para que eu pudesse levar isso, levar os medicamentos que necessitam refrigeração? Será que, por exemplo, não teria como utilizar a energia solar para poder melhorar essas condições de armazenagem? Será que não era das próprias universidades verem, estudarem equipamentos que se pudesse utilizar nessas condições? E isso também favoreceria as populações ribeirinhas, não apenas as populações indígenas. Então, são questões que a gente tem muito ainda para ver nessa questão da distribuição de medicamentos. Então, gente, vocês viram que não é tão simples essa questão de levar os medicamentos por via aérea, que nós temos muito ainda que aprender e talvez a gente consiga fazer algumas coisas de uma forma mais pensada, mais elaborada. Tudo de bom, então, gente.